Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos aqui para a nossa 12ª lição deste trimestre do Programa de Educação Cristã Continuada, em Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Nossa lição número 12 tem como assunto a terceira viagem missionária, com leitura bíblica em Atos capítulo 19, versículos 1 a 10, Atos capítulo 20, versículos 17 a 35. O texto áureo está em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso na sua comovente despedida, mas que deve ser o ideal de cada cristão. A verdade prática nos fala que a estratégia de Paulo era ministrar nos grandes centros populacionais e usá-los para alcançar as regiões adjacentes. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de números 46, um pendão real, e o número 132. Nosso primeiro tópico nos tem como título Paulo em Éfeso. Então, a cidade de Éfeso era uma das cidades mais influentes e belas daquele tempo. Tinha cerca de 300 mil habitantes, era lar do representante romano e o principal centro de adoração ao imperador. Comercialmente, era o grande mercado da Ásia Menor. E em termos religiosos, ali se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo da deusa Diana. Era um edifício em mármore branco, com quase 67 metros de altura por 130 de largura. Tinha 127 colunas de mármore, cada uma com 19 metros de altura. Era a maior glória da cidade. Vinha gente de todas as partes, fazendo romarias para contemplar o prédio e adorar aquela deusa. Na volta, costumavam levar consigo réplicas, miniaturas do templo como lembrança e talismã de boa sorte. Claro que tudo isso gerava um mercado religioso muito ativo, circulava muito dinheiro com base nos romeiros que vinham de todas as regiões da Ásia e até da África, vinham para aquele templo grandioso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É algo semelhante ao que nós observamos nas romarias na cidade de Belém do Pará e em Aparecida do Norte, aqui no Brasil. Então, por esses dois locais, você pode ter uma ideia de como era o movimento na cidade de Éfeso. E ali, no meio de tudo isso, o apóstolo Paulo consegue plantar uma bem-sucedida igreja. Durante 2 anos, ele planta essa igreja, ele trabalha ali naquele local e dava ensejo, ou seja, permitia que todos os habitantes da região da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, ou seja, não judeus. É claro que Éfeso era um imenso desafio evangelístico. Era considerada a capital espiritual da magia, astrologia e superstição. E o culto da deusa Diana não era um culto qualquer. Ele tinha na sua liturgia várias formas de expressão sexual, ou seja, a adoração à deusa Diana envolvia também a prática de prostituição cultual. Sacerdotisas que ficavam ali no templo para servir favores íntimos aos romeiros em troca de pagamento. E essa renda, uma boa parte, ia para os cofres dali daquele templo. No meio de tudo isso, o Evangelho chega. Aquela cidade foi alvo de um grande avivamento espiritual. E claro que a coisa não ficou muito bem para toda aquela situação. Houve um grande conflito. O ministério de Paulo abalou o poder das trevas naquele lugar. Deus realizou grandes milagres e sinais através de Paulo. E o nome de Jesus é que era glorificado. Deus fez e não Paulo. Ele foi apenas o instrumento. O nosso comentarista nos lembra que onde o pecado abundou foi tanto, Deus fez superabundar, fez maior a sua graça. Veja então as marcas deste evangelho de Paulo ali em Éfeso e que é a marca também de todos nós. Proclamar a palavra de Deus. Paulo não ia proclamar a sabedoria humana, mas sim a palavra de Deus.
vence as trevas da ignorância e da idolatria, curava corpos e almas, engrandecia o nome de Jesus. Não escolhe lugar ou condição para pregar. Paulo pregava, fosse à beira de um rio, em praça pública, no Areópago, numa escola, num navio, em qualquer lugar o evangelho era anunciado. O poder do evangelho também fazia com que muitos que tinham praticado artes mágicas, ou seja, bruxos, feiticeiros, ocultistas em geral, se convertiam e pegavam seus livros de artes mágicas, queimando em praça pública, na frente de todos. Eram livros raros e caros. Fala aqui em Atos capítulo 19, versículo 19, calculado o seu preço, achou-se que chegava a 50 mil denários. 50 mil diárias, imagine só, uma pessoa para ter aquele dinheiro precisaria trabalhar 50 mil dias, uma tarefa inimaginável. Eram livros caríssimos de artes mágicas e as pessoas que os tinham queimavam quando se convertiam ao Evangelho. Vemos então 3 grandes avivamentos ali em Éfeso, juntamente com Jerusalém e Antioquia. Ali Paulo pregou por 3 anos sem cessar na cidade de Éfeso. A cidade tinha mudado, não era mais a mesma. A cultura, a religião e a própria economia foi afetada. Então o evangelho ele é assim. Quando ele conquista o coração, ele conquista toda a pessoa. A transformação de vidas acontece de muitas e variadas formas. Quem era idólatra, avarento, cruel, deixa de ser, agora é nova criatura. Avivamento, portanto, não é apenas um movimento passageiro, não é fogo de palha, é a ação de Deus convertendo pecadores, salvando os perdidos e glorificando o seu nome. Aconteciam ali em Éfeso curas, libertações, batismos e salvação, e é assim que é um verdadeiro avivamento. Atos capítulo 19, versículos 17 a 20, mostra os resultados de um verdadeiro despertamento espiritual. Primeiro, temor de Deus. Segundo, exaltação do nome de Jesus. Terceiro, confissão sincera. Quarto, abandono radical do pecado. E quinto, abalo do poder das trevas. No nosso segundo tópico, nós temos aqui passando o bastão. Chegou o momento de Paulo sair de Éfeso. Ele tinha certeza que nunca mais voltaria para aquela região. Então, no capítulo 20, dos versículos 17 a 38, nós temos aqui o mais comovente discurso de despedida. É um pastor se despedindo do seu rebanho. Ele sabia que nunca mais voltaria a Éfeso. Ele instrui, ele orienta e deixa muitos exemplos. Ele mostra que tinha uma consciência limpa, não tinha nada de que se envergonhar, não tinha nenhum antecedente, não tinha nenhuma mancha no seu currículo. Paulo faz um breve retrospecto do seu ministério, mostra sua preocupação em andar com integridade diante de Deus e dos homens. Isso nos ensina que não há ministério autêntico e bem-sucedido se não houver integridade. A vida do pastor, a vida do pregador sempre vai falar mais alto do que seus sermões. Uma consciência limpa é a força do ministério. Paulo sabia disso. Não apenas os líderes, mas todos os crentes devem buscar isso. Para alguém dizer o que Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 18, precisa realmente estar com sua consciência limpa. Paulo dá 4 motivos pelos quais ele tinha consciência limpa, porque ele pregava o evangelho, pregava a palavra. Ele não pregava histórias da carochinha, não pregava filosofias humanas. Ele tinha sua consciência limpa porque o rebanho era de Deus e não dele. Ele tinha sua consciência limpa porque sabia dos perigos que vinham pela frente. Ele não era uma pessoa iludida, ele sabia que os momentos de paz viriam momentos de tribulação pela frente. E quarto lugar, ele tinha sua consciência limpa porque sabia que tinha sido um modelo para aquela igreja. Atos 20, 24 nos fala as seguintes palavras do apóstolo: em nada considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: a minha vida não vale nada, a menos que eu cumpra a minha vocação, cumpra minha carreira. E é isso que ele vai escrever no fim da sua vida para Timóteo, na sua segunda carta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Aprendemos aqui que a vocação, a chamada, é divina, é revelada, é pessoal, é um ministério e cada um tem a sua. E não é algo que nós inventamos, não somos nós que criamos a nossa carreira, é Deus quem nos concede. É algo real, espiritual, não é uma compensação emocional, não é um passatempo, não é um hobby. A nossa chamada, a nossa vocação é tudo isso. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina nesse discurso sobre qual é a nossa verdadeira vocação. Qual deve ser a importância de uma vocação? Quais suas características? Vemos o peso de uma vocação neste texto de Atos 20, versículo 24? Paulo ainda fala em Atos 20, versículo 28, um aviso, um alerta para os líderes daquela igreja que ele estava deixando. Prestem atenção em vocês e em todo o rebanho sobre o qual a palavra de Deus vos constituiu bispos. A palavra bispos aqui quer dizer presbíteros, supervisores, aquelas pessoas que estão de olho no rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui temos várias orientações sobre a liderança. Paulo foi alguém que investiu muito na liderança local. Ser designado líder na igreja do Senhor é um privilégio grande, sem dúvida, mas também é uma grande responsabilidade. O padrão de exigência aos líderes é altíssimo, como o próprio Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. As pessoas até pegaram esse princípio e criaram aquele lema que virou até fala de filme, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E realmente para cada um de nós, líderes do rebanho, ele nos tem dado grandes capacidades, grandes poderes. E um dia ele cobrará de nós essa responsabilidade. A Bíblia nos mostra que bons líderes serão galardoados, serão recompensados, porém os maus líderes serão cobrados com muita severidade. Deveres principais dos líderes, aqui nesse texto: cuidado com a sua vida pessoal. Segundo, cuidado com as pessoas que você está servindo. Responda por elas. Previna-se contra os falsos mestres, porque eles virão. Edifique os irmãos. Essas recomendações de Paulo àqueles líderes da igreja em Éfeso são para nós também nos dias de hoje. Por fim, temos aqui no terceiro tópico, lições da terceira viagem missionária. Primeiro, cuidado com a falsa espiritualidade. Em Atos 19:13, nos relata sobre os filhos de Seva. Eram exorcistas ambulantes, pessoas que recebiam dinheiro para expulsar os espíritos malignos daqueles que estavam possessos. Eles tentaram repreender os demônios invocando o nome de Jesus. Esconjuro-vos, expulso-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E o resultado foi muito diferente do que eles esperavam. O endemoniado agarra aqueles homens, lhes dá uma grande surra. Eles têm que escapar por pouco para salvar a vida daquele endemoniado. As pessoas viram que o Jesus que Paulo pregava não era só uma fórmula mágica, não era um amuleto para ser usado como uma espécie de senha espiritual. As pessoas entenderam que o nome de Jesus é poderoso, mas precisa haver um verdadeiro relacionamento com ele, uma espiritualidade autêntica. Falsários e gananciosos, desonestos, sempre vão usar o nome de Jesus para tirar vantagem. Isso aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje e vai acontecer no futuro também. Mas essas pessoas pagarão caro, serão desmascarados em vida e terão que pagar na eternidade, se não se arrependerem. Aprendemos aqui nesse item que principados e potestades não reconhecem roupas de grife, títulos, cargos, salário alto, só reconhecem a autoridade do nome de Jesus na vida dos que realmente são de Jesus. Outra lição desta terceira viagem missionária: a bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É felicidade. Paulo, falando aos cidadãos de Éfeso, aos crentes daquela região, lhes diz o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz se entregar ao próximo do que receber do próximo. Paulo já tinha dito que ele era um pastor e servo da igreja, não um explorador. Agora,
ele retrata uma palavra de Jesus que não aparece em nenhum dos evangelhos, mas que através de Paulo é dado à igreja. Por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Primeiro, porque o dar é divino. Deus nos deu o seu Filho amado. Porque o dar é cristão. Essa fala descreve a própria vida de quem falou, de quem o imita, de quem se assemelha a Jesus. O dar enobrece. Há uma alegria e nobreza que somente quem dá alguma coisa ao próximo pode experimentar. E finalmente, porque dar, sabemos que haverá galardão, mas não é dar de qualquer maneira. Tem pessoas que dão algo ao próximo por interesse, por ganância, por vaidade, por orgulho. Não é isso, estamos falando de se entregar de forma desinteressada ao próximo, que não tem como nós recompensar. No terceiro item, nós vemos outra lição, o valor dos relacionamentos. Após todo aquele discurso, os crentes daquela igreja em Éfeso choraram muito, se entristeceram, acompanharam-no até o navio. Isso nós vemos aqui um verdadeiro relacionamento. As pessoas de quem Paulo estava se despedindo realmente sentiam a sua ausência. Existem pessoas que não constroem relacionamentos, que quando elas saem de perto, ninguém sente falta, porque elas não construíram relacionamento. E para o crente em Jesus, isso é inadmissível. O verdadeiro crente deve procurar construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros. É muito contraditório uma pessoa que se diz espiritual, mas é ruim de relacionamentos. A vida cristã é relacional. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco. Ele faz isso através de Jesus. E nós temos que procurar ter um relacionamento sincero, verdadeiro, com o nosso próximo. Nesse texto, Paulo abre o coração, derrama sua alma, ora com os irmãos. É uma reunião fraternal, informal, coroada de lágrimas, beijos, entranhas de cordialidade. Beijos porque no Oriente Antigo as pessoas costumavam se despedir com beijo no rosto. Veja que ali Paulo não é o chefe, o patrão, mas irmãos e amigos entre si. Tem coisas muito mais importantes do que carreira ou atividades. A qualidade dos relacionamentos que construímos. Construímos enquanto somos o que somos e fazemos o que fazemos. Muitos não fazem como Paulo fez. Se aproveitam de sua posição para maltratar as pessoas. Existem pessoas que têm todo um histórico, toda uma estrada de corações pisados, de corações maltratados. Pessoas, ovelhas do seu rebanho, liderados, vizinhos, amigos, que deixaram de ser porque foram maltratados. Mas no reino de Deus as pessoas valem mais do que tudo. Nada nos fere tanto e, em contrapartida, nada nos abençoa mais do que relacionamentos saudáveis, relacionamentos que crescem. Uma prova da nossa falha em construir bons relacionamentos é que muitos abandonam suas congregações, vitimados por ressentimentos, por amarguras, se tornam desviados, ateus, céticos, desigrejados. Por quê? Não construíram relacionamentos verdadeiros com eles. É necessário muito investimento, de todas as maneiras, não só investimento financeiro, para construirmos relacionamentos saudáveis e manter a unidade da igreja. Tudo isso nós aprendemos nesta terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Concluímos com a aplicação pessoal. Exercer o ministério cristão significa anunciar todo o desígnio de Deus que produz arrependimento dos pecadores e edificação da igreja. Este é um breve resumo da nossa lição e amanhã você aprende muito mais na sua escola bíblica dominical. Deus nos abençoe.